Shalom. Começa agora o programa Som do Céu. O som da Céu. Mensagem do Céu. Querido Shalom a todos aí, né, ouvindo a gente. Eu estou trazendo aqui para vocês mais um capítulo do Mude Suas Palavras, Mude Sua Vida. Mas eu acredito que a gente não vai nem conseguir dar conta do capítulo 6 completamente. Mas você que tem o livro, se você não tem e você gostaria de ter e não pode, entre em contato com a gente. Não é? Esse livro é muito precioso e eu gostaria muito que você tivesse um exemplar com você. Vamos lá? Capítulo 6, permanecendo forte durante as tempestades da vida. Eu creio que esse capítulo vai falar com você. Eu creio que esse capítulo vai fazer parte da sua vida se você permitir. Mais uma vez, queridos, como é importante você ter esse material na tua mão, né? Você poder abrir, você poder constar, você poder transmitir aquilo novamente para o teu espírito. Então vamos lá, vamos orar. Querido Pai, em nome de Yeshua, nós colocamos esse tempo que nós estamos juntos diante do Senhor para o bem. Pedimos as tuas bênçãos para que possamos receber tudo que o Senhor ministrou à tua serva, a vida da Joyce Meyer, que o Senhor trouxe e transmitiu ao meu espírito, e como tem sido útil essas palavras e como é um exercício diário em todas as situações. Que tu venhas com teu poder, com a tua bondade, e que nós consigamos compreender a profundidade da grandeza da tua bondade sobre nossas vidas por meio de instruções preciosíssimas, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Que assim seja, assim seja. Coloquemos em prática, queridos. Vamos lá. Capítulo 6, permanecendo forte durante as tempestades da vida. Quando o mundo diz desista, a esperança sussurra. Tente novamente. É um autor desconhecido, mas eu vou dizer que essa frase para mim já mudou, não é? Essa frase para mim agora é quando o mundo grita, desista, não é? Impressionante o quanto nós estamos tendo das pessoas que se levantam contra sonhos, esperança, porque o mundo vai acabar, né? O mundo vai acabar, não é? Que o Eterno tenha misericórdia. O mundo não vai acabar, queridos. Nós temos 1000 anos pela frente, não é? Olha só, é muito fácil ser forte na confiança, na fé e manter uma boa confissão quando tudo está indo bem e nós não temos problemas nem desafios. É uma história muito diferente quando as provações e as tribulações chegam. E estes são os testes da vida, e esses são os momentos em que é extremamente importante que fiquemos firmes e tomemos muito cuidado com aquilo que nós dizemos. O problema nos tenta dizer e a fazer todo tipo de coisas que não faríamos nos momentos tranquilos. Yeshua foi tentado em todos os aspectos, e assim como nós somos, e no entanto ele nunca pecou. Suas palavras eram cheias de confiança, emuná, fé, mesmo enquanto ele enfrentava a morte e o emadeiramento. Ele escolhia não falar muito durante esses momentos, e eu suponho que ele fazia isso para não dizer nada que desse oportunidade ao adversário das nossas almas, a Satã. Yeshua disse: já não falarei muito com vocês, porque o príncipe, o governante, o gênio do mal do mundo está vindo, e ele não tem nenhum direito sobre mim. Ele não tem nada em comum comigo. Não há nada em mim que pertença a ele, e ele não tem nenhum poder sobre mim, na versão estendida de Yohanan, João 14, versículo 30. Esse versículo é impactante para mim porque me ensina a importância que realmente é intensa de não falarmos nada precipitadamente com base nas nossas emoções, quando estamos sofrendo ou nos momentos em que nos sentimos sob pressão. Eu queria dar uma pausa aqui, queridos, para trazer um comentário importante. Esses momentos de pressão é o momento que você mais vai querer falar. Não só você, viu, queridos? Estou de mãozinhas dadas com você, não é? Não é só você que teria esse... Tem pessoas, na verdade, queridos, que elas se calam em qualquer momento.
né? Elas já não falam mesmo. Mas tem pessoas que são falantes. E as pessoas falantes, nos momentos críticos, elas expressam aquilo que está no interior delas, não por meio dos olhares, não por meio de atitudes, mas por meio do falar, não é? E as escrituras colocam para a gente que no muito falar não nos falta transgressão, e é verdadeiro, né? Se você tem algum confidente que você possa compartilhar alguma coisa, alguma impressão, você pode, inclusive, se você está sob pressão, você estar com ideias erradas sobre aquilo que você está vivendo. Talvez você precise de um outro leitor. Queridos, quando eu tenho um conflito com alguém, eu procuro sempre uma pessoa que ama aquele alguém para falar. Sempre. Eu aprendi isso há muitos anos atrás. Não é? Porque o que eu aprendi que o Eterno odiava, era quando nós... ele abominava que nós trouxéssemos divisão ou fizéssemos divisão na nossa vida. Então eu aprendi há muitos anos atrás, qualquer diferença que eu tivesse com qualquer pessoa, a procurar alguém que gostasse, amasse muito aquela pessoa, porque eu quero ouvir o contraponto do que está na minha cabeça. Eu aprendi isso há muitos anos, e isso na minha vida foi algo libertador. O Eterno tem me ajudado a ver contrapontos, a ver... Eu não vou falar com alguém, por exemplo, que eu chegue, eu tenho filhos muito próximos a mim. Se eu contar alguma coisa que eu estou vivendo para eles, eles vão tomar meu partido. E eles vão tomar raiva da pessoa. Então não me ajuda, eu crio dois problemas, não é? Eu já estou com problema com alguém e ainda eu vou criar um outro problema com mais alguém. Não? Então o que eu faço? Se eu tenho um problema com alguém e eu preciso falar, eu preciso me confidenciar a alguém, tem de ser alguém da minha confiança, mas tem de ser alguém que ame aquele alguém com quem eu estou com problema. Eu aconselho você a fazer isso. Ou alguém neutro. Alguém que nem conhece nada, você conta a história, mas é importante você contar por inteiro, porque se você contar parcialmente, eu já fiz isso na vida de muitos filhos. Eu acabava tomando a posição do meu filho sem saber o que estava acontecendo com o outro. E aí o que eu fiz? Eu comecei a buscar o Eterno pelo outro e a entender a visão do outro. É fundamental para nós sabermos a história por inteiro. Principalmente para nós, para quem é falante, para quem precisa, se eu não falar eu explodo, não é? Então, é muito importante. Por exemplo, o Urosh Carlos, ele é uma pessoa que fica quietinho a maior parte do tempo, mas se ele tiver um problema, ele se torna falante. É impressionante, né? Ele não é muito de conversar, a própria dislexia já faz com que ele fique um pouquinho mais isolado, e não gosta muito de ficar no meio de muitas pessoas muito tempo, a não ser que ele estiver falando das escrituras, mas se não, ele tem dificuldade para ficar no meio de pessoas, ele tem uma grande dificuldade inclusive de atenção, né? Então, mas se ele tiver alguma pressão, ele se torna falante, não é? Eu tive de aprender a lidar com isso, e a lidar com as impressões que ele tem, e a não machucar o coraçãozinho dele quando ele está com algum problema, não é verdade? Se você é um falante, ou você tem alguém na sua família que é falante, você terá de ter bons ouvidos, e filtrar, e ajudar a pessoa a não pecar, tá bom? O que Yeshua estava dizendo então para os seus talmidim, seus discípulos? Que estaria deixando o mundo em breve, e que havia chegado a hora que ele havia falado com eles que aconteceria. Era hora de fazer o que o seu pai havia enviado para fazer. Era hora de levar os pecados do mundo sobre si, morrer no nosso lugar, e o sofrimento que Yeshua estava prestes a suportar era completamente inimaginável para todos nós. Eu tenho certeza, se você ama Yeshua, se você visse ele madeirado, eu tive essa experiência terrível, na verdade eu vi ele sendo espancado, eu tive uma visão repentina, eu não estava com nenhum pensamento sobre isso, e eu tive uma visão, eu o vi preso numa pedra, e eu acredito que é a pedra do destino, de todo o coração eu acredito que é a pedra do destino, aquela pedra que é colocada embaixo dos tronos lá dos reis, porque ela tinha 2 ganchos laterais,
de modo que as costas dele, os ganchos deles não eram em cima da pedra, a pedra é retangular e esse gancho ficava do outro lado, de modo que o corpo dele tinha de ficar sobre a pedra para estar preso nessas duas algemas, os dois braços dele ficou para baixo, de modo que o corpo dele ficou encurvado para cima. A nossa ideia de Yeshua ser espancado, sempre é ele preso em pé, amarrado num tronco, ou preso num tronco. Eu não vi isso. Eu estou compartilhando o que eu vi. Por isso eu creio que aquela pedra do destino é aonde ele foi açoitado. Eu creio particularmente nisso. E a genética dele estava carregada naquela pedra também, porque o sangue dele ficou todo em cima daquela pedra. E aquela pedra onde ele estava preso, o corpo dele ficou como se ele fizesse o formato das costas dele é como se ele levantasse as costas completamente para cima, completamente desconfortável, as costas desnudas, e ele preso naquela pedra com a cabeça para baixo, não tinha como ele se mover nem para a direita nem para a esquerda por causa da posição que ele estava. Tá? Então, diferente de todos os filmes que você já viu, isso foi o que eu vi. Então, eles colocaram ele no chão e as costas dele ficou erguida em cima da pedra, porque a elevação é lateral. E os braços dele estavam presos ali, naquela parte, invertido. Um braço para o lado esquerdo e o outro braço para o lado direito, nas duas argolas, de modo que ele ficava imóvel. Ele não tinha como virar nem para um lado nem para o outro. E, enfim, se você tiver essa visão, eu creio que você vai querer que ele saia de lá, tá? Talvez até um malfeitor você vai querer que saia daquela condição, não é? Então, isso foi o que eu vi. E eu creio muito que aquela pedra que está embaixo dos tronos seja essa pedra do destino, chamada pedra do destino, seja justamente onde ele foi espancado daquele modo cruel. Bom, enfim, queridos, vamos lá. Continuando aqui. Ai, Senhor, nos ajude, por amor da tua fidelidade. Vamos lá. Bom, era hora de Mashiach fazer o que ele havia falado ao seu pai que faria, que foi ordenado para cá, e chegou o momento, ou seja, nós temos um propósito na nossa vida, e esse propósito ele vai se cumprir, não é? E esse propósito talvez ainda não tenha chego, nem na minha vida nem na sua, de Mashiach chegou no final da vida dele, então você tem muito caminho pela frente. Não fique dizendo que o Eterno não tem propósito com a sua vida, porque você não sabe sobre o seu futuro, não é? E aí chega um momento, depois de 33 anos e meio, de ele levar os pecados do mundo sobre si e morrer no nosso lugar. O sofrimento que Yeshua estava prestes a suportar é inimaginável. E eu me pergunto o que qualquer um de nós teria feito naquela situação. O que teria saído da nossa boca? Medo, preocupação, pânico, reclamação, dúvida, incredulidade. E Yeshua estava de cabeça baixa. Na verdade, não tinha outra posição para ele ficar, mas ele estava cumprindo o que ele havia sido chamado para cumprir. Yeshua estava decidido a não dar lugar a Satã, falando palavras que lhe desse oportunidade de impedir o plano do Eterno. Como você fala quando os problemas surgem? Eu creio que perdemos muitas batalhas, estritamente porque usamos palavras erradas. Não derrotaremos Satã com reclamação, autocomiseração, medo e preocupação. Precisamos erguer o escudo da confiança, fé, usar o capacete da salvação e empunhar a espada da Ruach, que é a palavra do Eterno, como está em Efésios 6, 16 a 18, embraçando sempre o escudo da confiança com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Não existe outra arma nas suas mãos para apagar esses dardos, senão a confiança. Se você duvidar, você já está morto. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra do Eterno. Não é? Nós temos de conhecer essa palavra, andar nessa palavra. Antes de entender o poder das palavras, eu me perguntava o que as Escrituras queriam dizer com ele foi oprimido, no entanto, quando ele foi afligido, ele foi submisso e não abriu sua boca.
como um cordeiro que é levado ao matadouro, como uma ovelha diante dos seus tosqueadores, ficam mudos, também assim ele não abriu a sua boca, Yeshayahu, Isaías 53:7. Mas agora eu entendo, eu estou plenamente convicta que precisamos seguir o mesmo exemplo. Não há nada que exija de nós mais domínio próprio do que não falar negativamente em uma situação contrária, uma situação negativa. A boca quer dar expressão à alma, deixar jorrar tudo que ela sente, mas em tempos assim precisamos ir mais fundo do que pensamos e sentimos, pensando e falando com base no nosso espírito renovado. E esses são momentos importantes para concordar com o que o Eterno diz. O que ele diz na sua palavra é o que nós temos de repetir, permanecendo forte durante as tempestades da sua vida. Conversas tolas. Efésios 5:4. Não haja torpeza, obscenidade, indecência, nem conversas tolas, pecaminosas, nécias, corruptas, nem gestos grosseiros, os quais não são convenientes ou adequados, mas em vez disso expressem a sua gratidão ao Eterno. Quando estamos angustiados, nós podemos dizer algumas coisas muito tolas. Eu tinha o hábito de dizer: estou cansada e farta de problemas, ou as coisas boas nunca duram na minha vida. Qual frase de efeito você usa repetidamente quando você está frustrado? Eu conheço uma pessoa que usa muito a palavra morte. Ela ama as pessoas até a morte. As coisas empolgam ela até a morte. Ela diz: os meus problemas vão ser a minha morte. Se eu estiver com ela o dia inteiro, talvez eu ouça a palavra morte sair da sua boca pelo menos 10 vezes. Ela é uma cristã maravilhosa que ama o Eterno, mas tem o mau hábito de usar uma linguagem que não é sábia e pode, com certeza, lhe fazer mal. Frequentemente as pessoas usam a expressão eu odeio. Elas odeiam o trajeto ao trabalho, odeiam limpar a casa, odeiam ir ao mercado, odeiam cortar grama, odeiam pagar as contas e assim por diante. É só uma expressão, mas carrega em si um grande poder. Todas as vezes que nós dizemos que odiamos alguma coisa, se torna muito mais difícil fazer ela com alegria a próxima vez. E eu vou acrescentar que até a vez que você está fazendo vai ficar mais pesada. Comece a dizer que você gosta dessas coisas que são mais difíceis para você. Comece a dizer isso em obediência ao Eterno e logo você descobrirá que elas se tornarão mais agradáveis. Nós podemos convencer a nós mesmos a gostar ou não gostar de alguma coisa. Ponto. Quero falar aqui. Vamos lá, queridos. Eu contar meus pecados, né? Meus pecadilhos. Santo de Israel, me perdoe. Vamos lá, queridos. Olha só. Eu, um tempo atrás, eu tive um problema com meu braço direito. Acredito que todos aí já acompanharam isso. Uma pessoa querida teve um sonho de que a esposa orava por mim. Eu sempre pensei que era a própria esposa que tinha tido o sonho, mas não foi. Foi o marido que teve o sonho, que a esposa orava por mim e eu era curada. E realmente eu estava com uma dor insuportável, insuportável. E aconteceu que ela chegou, a gente estava no Bom Retiro e ela veio orar por mim. E o marido me contou o sonho, mas eu pensei que o sonho era dela, não tinha entendido completamente, mas o sonho era dele. E eu falei: olha, se é isso que o Senhor quer, que ela ore por mim. Era uma pessoa recém-convertida. E ela não sabia orar, mas ela colocou a mãozinha assim no meu braço e orou por mim. E eu recebi aquela oração, confesso a vocês, sem muita confiança, mas eu tinha que estudar, eu tinha aula à tarde, como todo o Shabat eu estou estudando para aula. E quando foi à tarde que eu fui levantar o braço para colocar na mesa do computador, eu senti que a dor não estava ali como estava antes. Aquilo eu já achei surpreendente. Eu vinha de semanas com dor intensa e até hoje os exames que eu tenho mostram uma ruptura no tendão à beira de corte, de romper, né? E aí aconteceu mais tarde, quando foi o PowerPoint, que já estava no ralé, eu não sentia dor para mover o PowerPoint, né? Eu sou destra e eu não estava sentindo dor. E ali eu falei: Senhor, eu realmente recebi uma cura, né? E aí, queridos, eu sempre cuidei muito desse braço. Qualquer coisinha que me dá dor, por causa das grandes palavras que eu recebi: vai romper seu tendão, vai romper seu tendão. Todo médico fazia o favor de enfiar isso na minha cabeça.
Eu parei de fazer algumas coisas. Por exemplo, meu marido me ajuda a lavar o banheiro por causa do box. Meu marido torce os panos, ele limpa o chão, ajuda a gente em tudo isso. Eu cuido mais comida, pia, roupa e todas essas coisas. Porém, eu tinha um grande desafio, que era um desafio contraditório, que era passar as camisas dele. Meu marido usa roupa social, principalmente no Shabat, no Seudat Mashiach, celebrações, ele usa roupa social. Então, certamente eu terei pelo menos 5 camisas por mês que eu tenho que dar conta delas, não é? Queridos, tudo que eu fizer por essas camisas, eu não sei o que acontece com elas, elas não retribuem a minha dedicação, não é? Elas ficam amassadas, essa que é a grande verdade. E aí eu já comprei um outro negócio que é de vapor para passar camisa, tudo que você pode imaginar eu já fiz, e tudo isso me machucava muito o braço. Seja pela força que eu tinha que colocar em cima da camisa para tentar desamassar o impossível de desamassar, né? E aí nós encontramos uma lavanderia. E eu olhava para aquelas camisas, queridos, eu estou sendo honesta com vocês. Eu não queria encontrá-las. Eu não queria encontrá-las, de verdade. Eu falei, gente, por que não faz uma camisa que pelo menos seja passável, não é? Como a gente tem aí as roupas de algodão. Não, tem que ser essas camisas que parece que elas já vieram com essas dobraduras inteiras, né? E aconteceu que meu marido levou as camisas, ele deixa juntar pelo menos entre 7, 8 até 10 camisas, ele já juntou para levar para a lavanderia. Eu não sei o que aconteceu com a lavanderia em dezembro, não faço a menor ideia, mas eles nos devolveram as camisas em março. Muitas manchadas de azul, não sei o que aconteceu na lavanderia, e extremamente passadas corretamente, tá, queridos? Mas muitas manchadas de azul, eu não sei como é que eu vou conseguir, outras com umas manchas são camisas que meu marido ganhou de presente, de pessoas que ele ama, algumas ele também comprou, mas eu fiquei muito aborrecida. De repente, o meu desconcerto de passar aquelas camisas acabou, queridos. Encontrei até um produto aí na internet que você passa no fio, e claro que o fio não vai ficar igual na lavanderia, né, queridos? Você não tem um negócio de passar profissional, mas, amados, eu passei a semana passada muitas camisas do meu marido, eu senti um pouco de dor no ombro, mas nem comparação com a alegria que eu senti de passar aquelas camisas e saber que elas não iriam desaparecer. Nós entregamos as camisas na lavanderia em dezembro e elas nos foram devolvidas em março. Em março, tá? Manchadas, muitas camisas manchadas. E ali, queridos, não aprenda a gostar de alguma coisa do pior modo, não é? Nós podemos ser agradecidos. Eu terminei ali, claro, eu fui até onde dava, porque ficou um acúmulo de camisas para eu passar. Eu fui até onde dava. Mas eu falei, olha, querido, é o que eu posso fazer e eu não gostaria que se levasse mais essas camisas em lavanderia. Entende? É o que eu posso fazer, é o que eu vou entregar. Então, seja correto diante dos seus desafios, porque você pode não gostar de fazer alguma coisa por cobrança. Então, informe. Meu marido nunca me cobrou, nunca disse que a camisa estava mal passada. Eu que via mesmo, tá, queridos? Não foi ele, não. Não tem uma ideia também errada, né? Mas a cobrança, inclusive, de você mesmo, você mesma, tá bom, queridos? Eu posso me convencer a detestar algo que preciso fazer, ou eu posso ter uma atitude positiva e falar palavras boas sobre isso, tornando a situação muito mais agradável. Enquanto eu passava as camisas, eu ia louvando o Eterno, eu estava grata ao Eterno, falei, olha, essas camisas estão em nosso poder, e mesmo as que estão manchadas, uma mancha está embaixo da gola, não vai ter nem como ninguém ver, a outra está manchada inteira, mas é branca. E eu vou tentar ainda tirar aquelas manchas daquela camisa. Comece a prestar atenção às palavras e expressões tolas que saem da sua própria boca. E peça ao Eterno para ajudá-la a formar novos hábitos. Talvez você pensasse antes que aquelas eram apenas palavras, mas agora você já está sabendo que elas têm poder de causar dano. E vai querer fazer com que todas as suas palavras cooperem para o bem. Aprendendo a se comportar na tempestade. Como eu disse,
Um dos momentos mais difíceis para controlar nossos pensamentos, emoções, atitudes é palavras, diga palavras, palavras, né? É durante a tempestade, as tempestades que vêm sobre a nossa vida. Mas também é um dos mais importantes momentos para fazê-lo. Yeshua se encontrou com seus talmidim, seus discípulos à beira do lago, entrou no barco com eles e disse: vamos passar para o outro lado. Lembre-se, quando Yeshua diz algo que acontecerá, pode ter certeza que vai acontecer. Yeshua não lhes disse quanto tempo levaria para chegarem do outro lado do lago, ou o quanto a jornada poderia ser difícil. Ele simplesmente esperava que os seus talmidim confiassem no que ele disse e, com relação a todos os detalhes, deixassem com ele. Quando o Eterno colocou no meu coração que um dia ensinaria a sua palavra em todo o mundo, eu não fazia ideia de com quantas tempestades eu me depararia antes de chegar ao meu destino. O Eterno sabia e ele já tinha um plano para me livrar de cada uma delas, mas ele precisava me ensinar a confiar nele. Até mesmo as tempestades da vida têm um propósito. O Eterno usa para aumentar a nossa confiança, a nossa fé, para nos ajudar a fortalecer o nosso caráter de crentes. Por exemplo, a paciência não é um fruto da Ruach, do Espírito, o qual nós precisamos desesperadamente em nossas vidas? Eu pergunto, ela faz uma afirmação. Eu pergunto se você sabe disso. Nós herdamos as promessas do Eterno por meio da confiança, da fé, da paciência. Mas a definição de paciência nos diz que ela só cresce na provação. Nós podemos orar pedindo paciência, mas o que realmente recebemos é uma tempestade. Nós não gostamos disso, mas o Eterno tem um bom propósito na sua mente. Ele está, na realidade, respondendo a nossa oração e nós simplesmente não nos damos conta disso. Passar pelas tempestades da vida será muito mais fácil para nós se aprendermos a dizer imediatamente: algo bom vai resultar de tudo isso. E eu ultimamente tenho falado isso muitas vezes, não é? Céu, como é que eu vou dizer que algo bom vai resultar do que está acontecendo no Rio Grande do Sul? Queridos, eu vou dizer para você que quando alguém falar que vai vir uma tempestade, que o mar vai subir em outros lugares, eu acredito que talvez muitos vão sair das suas casas e muitas vidas vão ser salvas. Eu creio que mesmo uma tragédia como essa, ela tem um propósito de salvar outras vidas que talvez não fossem salvas se não acontecesse o Rio Grande do Sul. Não é possível que tanto sacrifício seja inútil na vida de outras pessoas que muitas vezes agem de um modo inadvertido. Recentemente chegamos ao aeroporto para embarcar numa viagem e eles descobriram que tinha um problema no voo e todos começaram a pensar negativamente, porque era uma viagem que eles tinham se programado há muito tempo para estar fazendo, e ali começou a vir pensamento que sempre as coisas ocorrem num momento como esse, um momento que era para a gente estar se divertindo, era para estar fazendo melhor, agora ocorre todas essas coisas negativas, mas eles começaram a dizer entre si: algo bom vai sair disso, não é? Vários entre eles disseram: todas as coisas cooperam para o bem, e que se não conseguirmos ir, talvez seja porque não era para irmos. E a alma dela se aquietou. Depois de 2 horas, o avião havia sido reparado e eles puderam viajar com apenas 2 horas de atraso, por algum propósito que eu compreendo que tinha também desse atraso aéreo, não é? Quando aconteceu isso com os talmidim, os discípulos, eles estavam iniciando a sua jornada, uma tempestade da proporção de um furacão se levantou, Yeshua estava dormindo no fundo do barco, e os discípulos talmidim ficaram terrivelmente amedrontados. Eles então acordaram Yeshua perguntando se ele não se importava por eles estarem perecendo. Yeshua se levantou, repreendeu a tempestade e ela silenciou. Mas eu gostaria de dizer que, na verdade, eu queria só corrigir essa questão da Joyce, que é muito importante para nós, não é? Porque Yeshua repreendeu o vento, tá? Era um desses ventos. Yeshua repreendeu o vento. Não se fala o que ele falou para o vento, tá? Mas fala o que ele disse para o mar. Ele falou para o mar: acalma-te e emudece. E eu queria falar para vocês uma coisa que aconteceu recentemente conosco. Nós tivemos um vento muito forte que passou por aqui. Nós tivemos uma cidade aqui vizinha completamente devastada.
por causa desses ventos e tudo mais, as águas que subiram. E acontece, queridos, que no dia que eu estava justamente repreendendo os ventos, eu senti medo no vento. É uma coisa que eu nunca passei antes na minha vida. Era como se o vento estivesse... Que o Eterno me ajude até a explicar isso para vocês. Mas naquele momento eu comecei a dizer para o vento: te aquieta, te aquieta, te aquieta. Não é te aquieta, mas era como se ele estivesse sendo provocado. Não é? E depois que eu orei, ali em torno de uns 10 a 15 minutos, aonde se aquietou todo aquele vento, não é? É que nós soubemos a tragédia que havia ocorrido na cidade vizinha nossa. Então é muito importante para nós sabermos como nos portar numa situação como essa, compreendendo que nós estamos lidando com agentes racionais, não é? Por mais que a ciência diga outra coisa, não é? Então esse texto, se você quiser ler, não é, que está em Marcos 4, de 35 a 41, não é? Mas no versículo seguinte diz o seguinte: eles chegaram ao outro lado do mar. O que sempre se destacou para mim foi o fato de que eles chegaram ao outro lado do jeito que Yeshua havia dito que eles chegariam, apesar de todo o desespero, todo o pânico, todo o caos que eles passaram no durante, inclusive acusações a ele. O Senhor não se importa que nós estamos sofrendo? O Senhor não se importa o que nós estamos passando? Não é? Essas não são frases realmente, queridos, de pessoas que confiam no Rei a quem ela segue. Viu? Que nós nunca questionemos a bondade de um homem que fez tudo o que fez por amor de nós. Queridos, não tem como ter dúvida do caráter de Mashiach. Eles poderiam ter ficado em paz, desfrutado da jornada, mas em vez disso permitiram que a tempestade controlasse suas emoções, atitudes, pensamentos e, pior, palavras. Não é? Yeshua disse que no mundo nós vamos ter tribulações, aflições. As tempestades são uma promessa para a minha vida e para a sua vida. Todos nós passaremos por elas e já passamos por muitas. E elas representam um dos momentos mais importantes, uma oportunidade de nós mantermos uma boa confissão. Quando as tempestades chegarem à sua vida, lembre-se que Yeshua está no seu barco. Ele está com você. Em todos os momentos irá levá-lo até o outro lado. Queridos, eu oro ao Eterno para que você tenha uma revelação clara da pessoa de Mashiach Yeshua, porque ele é a proporção exata, não é, de quem é o nosso Pai amoroso, ou quem nós não podemos ver, não podemos tocar, mas nós podemos ser tocados por ele por meio da Ruach. Por isso nós precisamos tanto da Ruach HaKodesh. Mas, amados, se você conhecer Yeshua, esse homem altamente confiável, aliás, queridos, eu vou falar uma coisa para vocês. Antes de eu confiar em Yeshua, o Eterno já tinha confiado nele. Eu tô aprendendo essa risadinha do Luiz Carlos, né? De vez em quando ela sai, voluntariamente, viu, queridos? Mas olha só, a convivência, né? Eu gostaria muito de convidar você hoje a conhecer quem é Mashiach Yeshua, esse homem que mesmo em face da morte não negou o seu propósito, não negou quem ele é, não negou a mim e a você, mas lutou por nós de uma maneira maravilhosa. E eu oro para que você tenha da parte do Eterno toda a compreensão, toda a bondade, toda a grandeza, não é? Do que o Eterno tem para que você creia e tenha êxito em todas as coisas, queridos. Todas as coisas estarão claras perante os seus olhos, porque o Eterno é bom. Mashiach é bom. Nos deu sua Ruach maravilhosa, não é? Nos enviará seus malachim, e já tem enviado. Que o Eterno te ensine a ter confiança. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Vamos orar, querido Pai, em nome de Yeshua. Eu amo estar com a minha família. Eu vou morar com eles, Senhor, na tua presença. Nos ajude a guardarmos de todas as vidas preciosíssimas. Nos ajude, Pai, a fazermos o bem, porque o Senhor tem cuidado de nós.
Nos ajude, Pai, a sermos representantes teus, porque o Senhor tem alegria em estar conosco. Muitas vezes pode ser, lamentavelmente, que nós não tenhamos alegria em estar contigo. Ó Senhor, o que Yeshua fez por mim, por todos meus irmãos amados, Senhor, nos ajude a honrarmos esse homem, essa pessoa que está à tua destra, meu Rei, meu Senhor. Pai, nos ajude, por amor da tua fidelidade, a sermos verdadeiros representantes de quem o Senhor é, na terra dos viventes, amando ardentemente uns aos outros e vivendo para ti, porque o Senhor tem nos feito muito bem. Guarda meus irmãos queridos, deixa-me Yeshua Mashiach e dá-lhes, Pai, um modo de falar correto diante de ti. Eu te amo, Pai. Muito obrigada por Mashiach. Mashiach, obrigada. Obrigada pelo teu amor por nós. Obrigada, Pai. Deixa-me Yeshua Mashiach. Que assim seja, querido meu, querida minha. Beijo no coração. Amo vocês. Shalom. Você acabou de ouvir o programa O Som do Céu. Com judia messiânica Céu Mendes. Shalom.